Olá, aqui é a pastora Melina Figueiredo e essa é a nossa aula de número 13 da série Identidade. Nós vamos falar hoje sobre fidelidade, mantendo lá o tema o fruto do Espírito, mais um pedacinho desse fruto, mais um gominho desse fruto. E o que significa a palavra fidelidade? Fidelidade significa constância nos compromissos assumidos, ou zelo, respeito, lealdade. Como que está os compromissos que você assume diariamente? Você tem sido fiel aos seus compromissos? Você tem sido fiel, às suas responsabilidades? Eu quero compartilhar com vocês uma história bem breve que está na Bíblia, em Números capítulo 12. Nós vamos falar sobre o versículo 7. A história de Moisés, Moisés como líder do povo de Israel, ele tinha a irmã dele, Miriam, e o irmão Arão, que eram mais velhos do que ele. Para quem não sabe, a história de Moisés é aquele menino que na matança que os egípcios fizeram, né, que o faraó mandou matar os meninos hebreus. O Moisés nasceu nesse contexto e a mãe de Miriam e Arão, mãe de Moisés, pegou Moisés e colocou num cestinho no rio Nilo e ele foi levado até a casa do faraó, foi criado pela princesa. E a princesa achou ele no rio e criou ele como filho do faraó, como neto do faraó. Então, Moisés ele ele cresceu nesse contexto e em um determinado tempo ele começou a lutar pelo povo hebreu, matou um egípcio, escondeu na areia, fugiu dali, foi para uma terra distante e quando ele tem um encontro com Deus, depois de 40 anos que ele tinha fugido do Egito, Deus manda ele de volta para o Egito para libertar o povo hebreu que estava lá, que são os israelitas, né, o povo de Israel. E aí tem toda aquela história que eu acho que todos vocês já conhecem, que Moisés foi usado por Deus como libertador do povo de Israel lá no Egito, a famosa travessia do Mar Vermelho, onde o mar se abriu, enfim, todos os milagres, todas as obras que Moisés fez para tirar o povo de Israel da terra do Egito, ele estava sempre na companhia dos seus irmãos, Miriam e Arão, que eram mais velhos do que ele. E passado o tempo, lá no deserto, depois de experimentarem muitos milagres, a proteção de Deus, Moisés ele toma uma esposa cuxita, né, uma esposa da África, e eles começam, Miriam e Arão não gostam da esposa de Moisés, eles começam a reclamar daquilo ali, começam a murmurar. E aí eles fazem a seguinte pergunta: será que Deus só fala por meio de Moisés? Nós também participamos de tudo isso, nós também somos instrumento de Deus. Moisés está se achando. Moisés acha que ele é o cara, que é só ele, que Deus vai falar só com ele. Era uma birra pessoal que Arão e Miriam tinham, e eles começaram a falar mal de Moisés. E olha que incrível, nesse versículo 7 aqui, diz assim que Deus ele defendeu Moisés. Nesse capítulo 12 aqui, você vai ver a encrenca, eles falando mal, Miriam e Arão falando mal de Moisés, e aí Deus manda chamar, Deus chama eles, né? Deus fala com Moisés, Arão e Miriam, Deus ele vem com uma voz audível, onde ele diz assim: vocês três vão para a tenda da consagração, vocês vão lá para a tenda da congregação. E aí eles saíram e foram para essa tenda, e aí a Bíblia diz assim que desceu uma coluna de nuvem, se acendeu, né, na porta da tenda, e Deus chamou Arão e Miriam, tipo assim, vem cá, chega mais perto aqui, vem aqui vocês dois. E aí Deus ele começa a falar assim, ó, no versículo 6, então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou eu falo a ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus ele chama Arão e Miriam mais perto, fala: olha, vem aqui. Vocês têm profetas no meio de vocês, eu falo através de sonhos e visões. Só que com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. Moisés ele tem intimidade comigo. Moisés ele tem Deus estava defendendo Moisés do falatório de Miriam e Arão.
Deus ele fala assim, ó, ele tem sido, ó, com o meu servo não é assim. Ele é fiel em toda a minha casa. Deus estava dizendo assim, eu dei responsabilidades para Moisés e ele tem cumprido com todas as ordenanças, ele tem cumprido com todos os propósitos, todos os compromissos assumidos. Ele é um homem responsável, um homem fiel. Então vocês não têm nada que questionar, vocês não têm nada que estar falando mal dele, vocês não têm nada que ficar se metendo. Olha, gente, que interessante, Deus defendendo Moisés do falatório dos seus irmãos. Como será que Deus ele olha para a gente? Será que Deus ele tem ele tem a legalidade para olhar para mim, olhar para você e defender você, dizendo não, meu filho aqui, ó, esse meu servo é fiel. Será que Deus ele pode falar isso da gente? Será que a gente tem honrado com os nossos compromissos? Será que a gente tem sido fiel a Deus em detalhes na nossa vida? Como que tá também a questão do nosso casamento? Trabalho, como que é o nosso relacionamento com patrão, com sócio? Será que Deus ele enxerga em nós essa fidelidade? Será que nós estamos capazes de fazer as coisas certas, mesmo que as pessoas não estejam por perto? Porque falando sobre fidelidade no casamento, por exemplo, você fez um compromisso com essa pessoa. Talvez você pode até dizer assim, ah, pastora, mas a gente não é casado, nem no cartório, nem na igreja, mas mora junto. Um dia, em algum momento, vocês fizeram um compromisso. Tá namorando, tá noivando, tá casando, é um compromisso. Será que você tem honrado com esse compromisso? Talvez você vai falar assim, mas eu nunca prometi nada, nunca assinei documento nenhum. Quando você começa a se envolver com uma pessoa, a se relacionar com essa pessoa, naturalmente a convivência faz, sem palavras, a gente faz compromissos. Falar que ama, falar que quer construir uma vida juntos, fazer votos de amor, de fidelidade. Votos de fidelidade muitas vezes podem ser feitos sem palavras. Quando você se entrega para alguém, quando você se relaciona com alguém, naturalmente você se dedica a essa pessoa e você espera que essa pessoa também venha corresponder. Então, mesmo que não seja casado, se existe algum compromisso, existe uma responsabilidade de fidelidade. E como que você age com essa pessoa quando essa pessoa não está perto? Sabe, quando a pessoa está longe, quando você talvez está navegando na internet, nas suas redes sociais. Que tipo de foto você curte? Que tipo de comentário você faz? Que tipo de conversas você tem paralelas? Será que o que você conversa com as pessoas poderia ser conversado perto do seu cônjuge? Será que você falaria as mesmas coisas? Será que seria as mesmas conversas? Então, eu tenho comigo uma regra de vida, é o seguinte: tanto com o meu marido quanto com qualquer pessoa. Se nós vamos falar uma coisa que a pessoa que está sendo o centro da nossa conversa não pode ouvir, porque ela vai se ofender, ela vai se magoar, quer dizer que o que a gente está falando não é bom. Eu sei que nem sempre a gente tem coisas boas para falar de alguém. Então, se a gente não tem coisas boas para falar, então é melhor ficar quietinho, né? Às vezes é melhor não falar. Vamos supor que você tem um problema que você precisa falar. Fala diretamente com a pessoa. Não fica falando pelas costas, não fica falando algo que você não falaria se a pessoa estivesse ali. Às vezes, quando começa alguma conversa paralela assim, e a pessoa que está sendo o motivo da conversa não está perto, eu costumo falar, essa pessoa não está aqui para se defender. E já aconteceu de eu falar alguma coisa, porque alguém me perguntou, eu respondi, mas depois eu ir lá na pessoa e falar, olha, eu falei de você isso, 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 tá? Então, são coisas... Aí, para poder eu fazer isso, eu tenho que cuidar com o que eu falo, porque dependendo do que eu falar, eu vou estar ferindo a integridade da pessoa que não está ali. Então, coloca como regra, eu não posso falar aquilo que eu não falaria se a pessoa estivesse aqui. Ah, isso eu não falaria na cara dela, porque não é verdade, não é desse jeito, eu iria magoar, iria ofender, então eu não falo. Então eu não falo quando estou longe também, entende? Então essa fidelidade é para todo tipo de relacionamento, seja para amizade. Gente, coisa triste é você ser
apunhalado pelas costas por um amigo, uma amiga. É muito triste quando a gente vê pessoas que na nossa frente é uma coisa e nas nossas costas é outra. Aquela pessoa que inventa história, aquela pessoa que aumenta, aquela pessoa que fofoca, aquela pessoa que você confia nela em contar algo pessoal seu, e aí quando você vê, tem mais pessoas sabendo daquilo que você contou, porque essa pessoa não é fiel a você. Então, cuidado com o que você fala para as pessoas. E cuidado também com quem você abre o teu coração, para quem você conta a sua história. Não conta a sua vida para qualquer pessoa. E quando você ouvir também a respeito do que a pessoa está falando, não saia falando o que a pessoa falou. Quando alguém vier confessar para você alguma coisa, ela vier conversar com você, alguma coisa íntima dela, porque ela confiou em você. Então, se alguém confiou em você, mas é uma bobagem, não tem problema as outras pessoas saber. Tá, mas ela não contou para as outras pessoas, ela contou para você. E onde fica a sua fidelidade? Se você sabe que a pessoa contou uma coisa para você, uma coisa confidente para você, respeita, seja fiel ao teu amigo, à tua amiga. Não saia espalhando aquela conversa, aquilo que ela falou, expondo aquela pessoa, tá? Então, no casamento também a mesma coisa. Não faça longe do seu cônjuge aquilo que você não faria se estivesse perto, porque isso é traição, tá? No trabalho, com patrões. Eu vejo situações, muitas vezes, de funcionários ter acesso a coisas dentro da empresa e depois sair falando, sair comentando lá fora, ou até mesmo mexendo em coisas que não lhe pertencem, roubando o patrão, pegando coisas escondidas. Se tem uma coisa que hoje em dia está virando praticamente uma necessidade dentro das empresas, é câmeras de segurança. Às vezes no almoxerifado, câmeras em lugares onde tem produtos, materiais, porque tem funcionários que simplesmente roubam os patrões. Isso é uma infidelidade. E às vezes sócios também, quanto a tua empresa está arrecadando, quanto a tua empresa ganha, talvez você querendo fazer contratos por fora, excluindo o teu sócio. Ah, mas ele não precisa ganhar disso que eu estou produzindo. Mas se vocês têm uma sociedade, você precisa ser fiel ao teu sócio. Ah, mas ele também faz isso. Você precisa trazer para perto de você pessoas que são fiéis. E para isso você também precisa se comprometer em ser fiel a essas pessoas. Tudo é uma questão de caráter. A fidelidade, isso pode ser na escola também, na faculdade, no meio da família, sabe? Aquela cunhada, aquele cunhado que comenta algo com você ou que faz alguma coisa, pede a tua ajuda, depois você sai falando, escandalizando, falando mal da pessoa pelas costas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E produzir essa fidelidade depende de uma consciência, depende da gente ter esse entendimento e falar: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor em detalhes, quero ser fiel aos meus patrões, quero ser fiel ao meu sócio, quero ser fiel aos meus funcionários também, não roubar os meus funcionários, não difamar, não denegrir, ser fiel aos meus amigos. A fidelidade é uma escolha que a gente faz baseada no nosso caráter. Nós precisamos do Espírito Santo para nos moldar nisso, porque muitas vezes a gente ser infiel é mais fácil, né? Mas aí quando o Espírito Santo ele acende aquela luzinha de alerta dentro de nós e nos ensina essa consciência, esse caráter, e aí a gente vê que esse caráter de fidelidade muitas vezes ele vem de família. Ele vem de berço. Nós aprendemos com pai e mãe a respeito de honrar com os nossos compromissos assumidos. Só que também eu vejo famílias que o pai, a mãe, os avós viveram uma dinâmica, uma vida inteira de infidelidade. A mãe traía o pai traía a mãe, na família era muita fofoca, um puxando o tapete do outro, na empresa, na sociedade, sempre aquela. Então, o que que aquela pessoa ela teve como bagagem, o que ela traz de bagagem da família dela, o que ela aprendeu dentro da família. Se há uma dinâmica de infidelidade, essa pessoa, primeiro, ela tem uma leitura errada do mundo. Até ela entender, até ela sair daquele meio, ela buscar e aprender, ter uma consciência
sobre a importância da fidelidade, o quanto que a fidelidade traz para a gente benefícios, é difícil a pessoa entender, porque para ela ser infiel é normal e ser infiel é mais fácil, né? Porque a gente fazer as coisas que é errado sempre é muito mais fácil. Então, a partir de uma consciência, a pessoa ela começa a ter uma mudança. Se você tem um compromisso com Jesus, mesmo que a tua casa, a tua família tenha te ensinado nessa dinâmica de infidelidade, você tem um compromisso com Jesus hoje. E a Bíblia nos diz a respeito dessa fidelidade, que é uma parte do fruto do Espírito. Se você produz o fruto do Espírito em você, automaticamente o Espírito ele vai te ensinar, ele vai te moldar nesse princípio aqui chamado fidelidade, para que você aprenda a honrar com seus compromissos, ter zelo pelas coisas, ter respeito e lealdade às pessoas que estão à sua volta. Amém? Então, que você possa entender isso e produzir em você esse pedacinho do fruto do Espírito chamado fidelidade. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.